Olá pessoal, meu nome é Silvio Mike Leite e hoje, representando todos os demais autores, Poliana, Beatriz e Leandro, eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho, que é intitulado Criação de Animais Silvestres como Estimação e o Posicionamento do Cidadão a essa prática. Antes de realmente começar, então eu vou mostrar para vocês algumas terminologias. Então, o que são os animais domésticos, o que são os animais pets e o que são os animais silvestres, para que a gente não tenha nenhum conflito em relação a isso e todos consigam entender de que animais nós estamos falando. Os animais domésticos. Então, os animais domésticos são aqueles animais que são criados para alguma finalidade. Então, seja ela produção, tração, lazer, esporte, enfim, são animais que são criados por alguma finalidade, como é o caso do equino. Os equinos, os cavalos, eles são animais que são utilizados para tração, utilizados para lazer, utilizados para esporte, e o bovino, que é utilizado para produção de leite, produção de carne, os suínos também, produção de carne, assim como outros animais, como as galinhas poedeiras, os frangos de corte, as ovelhas, os carneiros, enfim, são todos animais criados por alguma finalidade. Já os animais pets são animais que geralmente são criados ali dentro de casa, que foram domesticados e criados dentro de casa. Então, a domesticação desses animais, ela veio de muito tempo atrás, e os cachorros, por exemplo, eles eram utilizados para caça e hoje são utilizados em alguns países, mas são utilizados mais dentro de casa. Então são animais que são considerados pets, assim como os gatos, calopsitas, os hamsters, alguns peixes. Então esses são os animais considerados pets. Quando nós falamos de animais silvestres, temos dois lados. Temos os animais nativos e temos os animais exóticos. Então, um animal nativo é aquele animal que nasceu no seu país de origem e permanece no seu país de origem. Um animal exótico é um animal que nasceu no seu país de origem, mas hoje está em outro país, que não é o seu país de origem. Então, eu coloquei aqui duas imagens para conseguir ilustrar melhor fazer uma melhor representação disso que nós estamos falando. Então, o mico-leão dourado. O mico-leão dourado, ele é um animal nativo do Brasil. Ele, toda a sua espécie, ela foi criada aqui no Brasil. Então, para nós, ele é um animal nativo. Mas, se você achar um animal, um mico-leão dourado, por exemplo, em Portugal, já não é um animal nativo para eles, é um animal exótico. Então, o que para a gente é um animal nativo, para os outros países vão ser animais exóticos. E o que são animais nativos para os outros países, para nós vão ser animais exóticos. Como é o caso do koala, que é um animal da Austrália. Então, na Austrália é um animal nativo e para nós ele é um animal exótico. Então, agora para realmente começar, depois de já ter entendido essas terminologias, não são todas as pessoas que sabem, mas o Brasil ele é o país com a maior biodiversidade encontrada no planeta. E isso faz com que as pessoas tenham uma apreciação maior aqui pelo nosso país. Então, tanto a fauna quanto a flora, elas têm uma função muito grande para o ecossistema e quando elas se juntam com os outros recursos naturais, elas possuem uma função muito importante para o equilíbrio do meio ambiente, o equilíbrio desse meio, desse ecossistema. Então, aqui eu tenho alguns animais, mostrando alguns animais que são aqui do nosso país e que fazem parte da biodiversidade brasileira. A onça-pintada, o tatu, o tamanduá-bandeira, o mico-leão dourado, e boa parte desses animais eles estão ameaçados de extinção. Pelo fato desses animais eles serem animais totalmente diferentes, com cores diferentes, cantos diferentes, faz com que as pessoas tenham uma apreciação maior por esses animais e busquem mais esses animais, por serem bem diferentes do tradicional
que são cães e gatos que já estamos acostumados. Então também o garopa, o boto cor-de-rosa, o peixe-boi, o sucuri, também o beija-flor, pica-pau amarelo, jacu, arara azul. Então conseguimos ver como que o nosso país, pelo pouco que eu mostrei, ele tem uma biodiversidade muito grande. E também, se pararmos para reparar, muitos desses animais são contados em lendas urbanas, em histórias, como é o caso do pica-pau amarelo, como é o caso do boto cor-de-rosa. Então, a nossa cultura é uma cultura que abrange muito esses animais e sempre tenta incluir esses animais dentro da nossa cultura. Então, seja no cinema, seja em lendas urbanas, seja em qualquer outro tipo de ambiente, também o escolar. E esses animais, eles possuem uma legislação que os rege. Então, a Lei 9.605/98, que é conhecida como a nova Lei dos Crimes Ambientais, ela fala sobre esses animais. Então, a fauna silvestre brasileira, ela vai comportar todos os animais que pertencem às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras. Então, mesmo que esses animais eles sejam animais exóticos para nós, eles vão ser pertencentes à nossa fauna brasileira, porque eles estão no território brasileiro. Pode ser aquático ou terrestre, se reproduzir ou não em cativeiros, pode ter parte do seu ciclo biológico ocorrendo naturalmente dentro dos limites do território brasileiro e das suas águas jurisdicionais. Então, qualquer animal que esteja dentro do território brasileiro, como foi dito aí, que comporta todos esses aspectos, eles são pertencentes à fauna silvestre brasileira e eles vão ter então essa lei que vão regir eles. Como eu falei sobre o tráfico, sobre os animais que estão à beira de extinção, muitos desses animais que estão à beira de extinção, um desses fatos é pelo tráfico de animais silvestres. O tráfico de animal silvestre ele é considerado a terceira maior atividade ilícita encontrada no mundo, que vai perder ali apenas para as armas e para as drogas, e movimenta em torno de 10 a 20 milhões de dólares por ano. Então é uma quantidade muito grande de dinheiro que ele movimenta, não é à toa que é a terceira maior atividade ilícita do mundo. E o Brasil ele tem uma participação muito significativa nesse tráfico. Até porque, como nós somos o país com a maior biodiversidade encontrada no mundo, então as pessoas elas vêm até o nosso país para conseguir pegar os animais daqui e transportar para várias partes do mundo. Então, ali, 5 a 15% total mundial é da participação do Brasil nessa atividade ilícita. E como uma curiosidade aqui, o real, que é a nossa moeda oficial, né, eles no verso possuem alguns animais. Então, na nota de R$ 1, que hoje já saiu de circulação, mas tem o beija-flor, na nota de R$ 2 a tartaruga, a nota de R$ 5 a garça, na de 10 a arara, de 20 o mico-leão dourado, na de 50 a onça pintada, na de 100 o garopa, e agora a nova nota, que é a nota de R$ 200, é o lobo-guará. Então, como eu falei para vocês sobre a nossa cultura ela é muito inclusiva para os animais, para a fauna, para a flora do nosso país. Então, não só o animal em si que está estampado na nota, mas também o ecossistema em que ele vive. Se conseguirmos reparar as notas, vamos ver onde eles estão inseridos esses animais. Então, a tartaruga ali no oceano, o garopa também, e o lobo-guará, que é um animal encontrado bastante no cerrado. Se repararmos no fundo, como ele está sendo representado, conseguimos enxergar então esse cerrado, né, a representação desse cerrado. E qual foi então o real objetivo do nosso trabalho? O nosso trabalho ele teve por objetivo fazer um levantamento de dados através da aplicação de formulário online para caracterizar então a criação desses animais sendo de estimação aqui na nossa região e analisar qual que é o posicionamento da sociedade perante a sua criação. Então, o que a sociedade, qual o posicionamento da sociedade, o que a sociedade acha em relação a ter esses animais como de estimação, como se fosse cão, como se fosse gato.
e outros animais que são considerados aí domésticos. Então, para fazer esse trabalho, nós formulamos um questionário online, e esse questionário ele foi publicado nas redes sociais dos autores, e também ele ficou exposto durante 5 dias para as respostas. Então, durante 5 dias as pessoas podiam entrar nesse questionário e responder, e depois disso ele foi fechado e não dava mais para ser respondido. As perguntas que continham nesse questionário eram o seguinte: sexo, idade e cidade, se possui algum animal de estimação, qual animal possui, se possui algum animal silvestre como de estimação, se possui, qual é esse animal, se não possui, se teria interesse em adquirir algum desses animais como de estimação, então para criar dentro de casa, qual animal silvestre você gostaria de ter como de estimação, né? E qual o posicionamento em relação à criação desses animais. No questionário, achamos importante, então, destacar o objetivo do nosso trabalho para conseguir ter um número maior de respostas. Então, para também não ter nenhum conflito em relação às pessoas não saberem o que são animais silvestres, nós colocamos uma breve descrição. Então, animal silvestre é todo aquele de espécie que naturalmente nasce e vive nos ambientes naturais, tais como florestas, savanas, oceanos e rios, e eles podendo ser considerados nativos ou exóticos devido ao seu país de origem, como já foi explicado anteriormente. Sendo assim, este formulário tem como objetivo fazer um possível levantamento de dados sobre a procura de animais silvestres tidos como de estimação pela sociedade e também analisar o posicionamento das pessoas sobre esse assunto. Como resultado, tivemos 411 respostas. Desses 411, 72% foram mulheres e apenas 28% foram homens. Quando considerado a idade das pessoas que responderam, a maior parte delas possuíam entre 15 e 20 anos, então 37,7%, 36% entre 21 e 30 anos, 14,4% entre 31 e 40, e quando observados acima de 41 anos, apenas 11,9% dos entrevistados continham essa idade. Em relação à cidade, tivemos então respostas de Maringá, Astorga e São Paulo, que foram em maior quantidade, e algumas outras cidades, tanto do estado de São Paulo quanto do estado do Paraná. Então, 40,4% das pessoas que responderam ao nosso questionário eram da cidade de Maringá, 17,3% de Astorga e 9,2% da cidade de São Paulo capital. Essas respostas, tanto de idade quanto de cidade, elas podem ser explicadas pelo fato do questionário ter sido enviado para as pessoas através das redes sociais dos autores. Então, os autores possuem essa faixa etária até entre 15 e 30 anos, por isso a maior parte das pessoas que responderam também são dessa mesma faixa etária, e como a universidade ela se encontra na cidade de Maringá e todos os autores eles são da região de Maringá, então consegue ser explicado o fato de Maringá e Astorga ter um número elevado de respostas. Quando perguntado se possui algum animal doméstico, 87,34% das pessoas responderam que sim, que possuem animais domésticos em suas residências, e 12,66% alegaram não possuir nenhum tipo de animal doméstico. Então, 68,8% das pessoas que possuem esses animais disseram que possuem apenas cães, 8,4% apenas gatos e 17,2% possuem ambos. Além disso, sobrou 5,6% que disseram ter calopsitas, frangos, bovinos, equinos, porque nessa categoria nós incluímos tanto os animais domésticos quanto os pets, né? Animais domésticos foram domesticados tanto para alguma finalidade específica quanto para lazer, que é o caso dos animais pets. Então nós englobamos todos. Então, calopsitas, frangos, bovinos, equinos. Algumas pessoas responderam também que possuem ovinos, caprinos, hamster.
Então, esses 5,6% estão englobados todos esses animais. Então, segundo a Ambipet, um levantamento que eles fizeram em 2016, eles disseram que os lares brasileiros possuem mais de 52,2 milhões de cães, 37,9 milhões de aves e 22,1 milhões de felinos. Então isso também consegue explicar o fato de os cães terem tantos cães e tantos gatos nas respostas das respostas que foram colhidas dentro desse formulário. Quando perguntados em relação à obtenção desses animais como de estimação, se essas pessoas possuem ou não animais silvestres como de estimação, 8,75% disseram que sim, que possuem, e 91,24% disseram que não possuem. Olhando esses animais, então conseguimos ver que 30,5% possuem jabutis, dentro dessa porcentagem que possuem animais, 11,1% papagaios, 19,4% disseram ter pássaros, porém eles não especificaram a espécie, então não dá para saber se é papagaio, se é agarpones, se é canário. Além disso, algumas pessoas também podem ter colocado calopsitas nessa categoria, né? Então não conseguimos saber ao certo se esse 19,4% está totalmente de acordo, pois como as pessoas colocaram apenas pássaros, não sabemos se esses pássaros são considerados pássaros domésticos, que não precisam de legalização do IBAMA, ou se são animais, esses pássaros, que precisam de uma legalização para ter em suas residências. Além disso, 8,3% alegaram ter cobras, 8,3% também alegaram ter o canário belga e 5,5% disseram ter maritacas em suas residências. O restante, que é 16,6%, disseram ter agarpones, periquito, lagarto, tarântula, trinca-ferro e ararajuba. Dos que não possuem, foi perguntado então em relação a ter interesse na aquisição desses animais. Então, 30,9% disseram que sim, eles possuem interesse em adquirir esses animais ou que querem ou que teriam interesse em adquirir esses animais silvestres como de estimação. E 69,1% disseram não ter interesse algum. Como nós podemos ver, o papagaio ficou em primeiro lugar para essas pessoas, porque também foi perguntado, então, já que você tem interesse, qual animal você teria interesse em adquirir? E o papagaio ele ficou ganhando disparado na frente, seguido da coruja, o macaco, também sem especificar a espécie, e a arara. Como nós podemos notar, tanto os animais esses animais que as pessoas possuem, também em relação ao que pretendem ter ou se teriam, podemos observar então que as aves elas estão muito em destaque. Então, 11,1% são papagaios, 19,4% pássaros sem especificar, canário, maritaca, garpones, o periquito, o trinca-ferro, a ararajuba, são todas aves silvestres. E, como foi dito também em relação ao interesse, papagaio, coruja, arara, então nós podemos ver que as pessoas elas possuem uma apreciação maior por aves silvestres do que por mamíferos ou répteis, como foi mostrado anteriormente. E com isso, entre 2005 e 2011, o Hospital Veterinário do Centro Universitário de Maringá, da Unicesumar, eles atenderam 173 animais silvestres nesse período. E eles alegaram que 63% são aves. Então, como a maior parte das pessoas que responderam esse questionário são da cidade de Maringá, e em relação a esse trabalho, nós podemos realmente confirmar que as pessoas possuem uma apreciação maior pelas aves. Não é à toa que tanto no questionário que nós aplicamos quanto nesse trabalho, a maior parte são aves silvestres. Também foi perguntado, a última pergunta foi em relação a o que você acha sobre criar esses animais como de estimação. Qual o seu posicionamento?
e 56,2% disseram ser totalmente contra a criação, e apenas 32,1% foram favoráveis. E também tem algumas pessoas que alegaram não possuir conhecimento suficiente para responder, ou apenas que não sabem responder, não conhecem muito sobre esses animais, tudo que precisa ser feito. Então 11,7% não souberam responder. Então a gente colocou aqui algumas respostas para vocês. Então, quando analisadas essas respostas, nós podemos ver como que as pessoas elas são leigas no assunto e também como algumas têm um posicionamento bem firme em relação a isso. Então, a primeira aqui que nós colocamos: não sou muito a favor de ter animais silvestres como estimação. Acredito que são animais que precisam viver em seu habitat ideal e que não são animais de total confiança e domesticação. Então, principalmente quando se trata de tráfico de animais silvestres. Quando se fala de tráfico, muitos desses animais eles são cruelmente transportados. Então, são animais que são realmente mais agressivos, são animais que eles são mais ariscos, que eles não gostam muito do contato humano, até porque eles sofreram muito para chegar até, vamos dizer, a mesa do consumidor. Então, eles tiveram um sofrimento grande. Só que a resposta do segundo: desde que tenha os devidos cuidados com o animal e ele seja criado em um ambiente grande, propício para sua vida saudável, sou a favor. Então, existem muitos criadouros comerciais que vendem, que são legalizados, que eles possuem toda a legislação pertinente a esses animais para abrir então esse criadouro, e eles podem sim vender esses animais. Então, são criadouros que eles possuem todas as regras de bem-estar animal, toda a parte de legislação. Eles seguem à risca, porque o IBAMA ele pega pesado em cima desses criadouros. Então, ele tem uma fiscalização rigorosa para isso. Então, como esse daqui falou, desde que tenha os devidos cuidados, ele é sim a favor. Teve uma resposta que nós achamos bem legal, bem diferente, que foi o seguinte: por mais que eu tenha em casa e tenha interesse em ter mais um, eu sou contra tirar os animais do habitat natural deles, a menos que exista em algum dia uma produção de animais silvestres, destinada à criação doméstica, não prejudicando a fauna, claro que sempre seguindo as regras de bem-estar animal. Então a pessoa tem, mas mesmo assim ela não é favorável, mesmo tendo. E como eu falei, algumas pessoas elas são leigas no assunto, e elas não sabem como que abrange, como que é extenso essa produção. Porque sim, possui produção de animais silvestres. Então esses criadouros comerciais, eles têm autorização para fazer essa reprodução e vender legalmente esses animais. Então, uma proposta, uma solução para esse problema seria entrar mais na mídia com esse assunto e expor para as pessoas que sim, existem criadouros comerciais, que você não precisa comprar do tráfico. E uma coisa que nós observamos muito no nosso país e também no mundo é que as pessoas elas acabam recorrendo ao tráfico de animais silvestres porque ele é mais barato. Quando você vai comprar em um criadouro comercial, por ter toda a parte legislativa do animal, isso faz com que ele tenha um valor um pouco mais alto, o que no tráfico de animais silvestres não tem. Quando você compra de um criadouro realmente legalizado, ele tem que dar a regulamentação desse animal, então ele tem que dar um manual de instrução também, porque você está pegando um animal que é silvestre, você não sabe como cria, então você tem que ter toda essa instrução para você saber como você deve criar da melhor forma possível. E também tem toda a questão de aves com as anilhas, para falar que ele é realmente legalizado, e os outros animais também possuem um tipo de rastreio, vamos dizer dessa forma. Então, no nosso trabalho, nós concluímos que 8,7% das pessoas que responderam a esse questionário, elas possuem animais silvestres em suas residências. Então, ainda assim é um número um pouco alto, comparado com diversos outros trabalhos que já foram publicados. E, em sua maioria, é jabuti, 30,5%. Só que, como nós já falamos também, há uma certa preferência pelas aves. Por mais que neste trabalho tenha sido o jabuti a maior porcentagem, como eu falei anteriormente,
tinha uma porcentagem de aves que não foi especificada a espécie, depois tinha o canário-belga, o papagaio, a maritaca. Então, em relação a isso, teria dado uma porcentagem maior de aves do que do jabuti, por exemplo. E também que 56,2% se dizem contra sua criação por motivos de acharem, principalmente, que esses animais eles são pertencentes à natureza e que eles não devem ser retirados do seu habitat natural. Para finalizar, nós colocamos aqui uma frase. Então, a natureza criou o tapete sem fim que recobre a superfície da terra. Dentro da pelagem desse tapete vivem todos os animais, respeitosamente. Nenhum estraga, nenhum rói, exceto o homem. Essa frase, então, é de Monteiro Lobato. E ele exemplifica bem o que nós estamos vivendo no mundo hoje. Aqui estão algumas referências do nosso trabalho. E agradecemos muito pela atenção. Muito obrigado.